Olá, seja muito bem-vindo a um Pão de Física e hoje a gente vai trabalhar sobre frações. Nessa aula de hoje, então, a gente vai ver as famosas e temidas frações e não tem nada de demais aqui não, pessoal, tudo bem tranquilo. Olha só, sobre as frações, a gente vai ter sempre que tem um número 1 aqui em cima sobre o número 2 aqui embaixo, vou colocar a letra A. Isso é uma fração, beleza, a gente escreve assim, visualmente é isso aqui e nada mais. O problema começa a acontecer quando a gente tem isso aqui, ó, mais um outro número b aqui sobre o outro c aqui, ou menos, né, ou divide, ou multiplica, e aí a coisa começa a complicar um pouco mais a vida do estudante. E eu estou aqui justamente para desfazer toda essa confusão. Bom, a gente não vai ficar falando que a fração, aquela pizza é uma parte de um todo, tá? A gente vai falar sobre as operações com a fração especificamente. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Você tem lá 3 quartos mais 5 meios. Pessoal, a gente não consegue fazer essa soma aqui. Se você fizer isso aqui, está errado. O pessoal vem aqui e coloca 8 sobre 6, né? Quando a gente está aprendendo a fração, a gente coloca isso aqui. E está errado, não é isso aqui. Tá? O que a gente começa a pensar aqui quando a gente tem isso aqui? Ó? Tem duas frações e aqui é soma ou subtração, pessoal. Você vai fazer o que todo mundo detesta fazer, que é o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 2. Como assim achar um múltiplo, professor? Ora, você pode encontrar aqui o 8, por exemplo. O 8 não é múltiplo? Se eu pegar o 2 vezes 4 aqui, ó, não é um múltiplo? É um múltiplo, mas ele não é o mínimo. O mínimo múltiplo comum aqui entre o 4 e o 2 é o 4. Por quê? Porque a partir do 2 eu consigo chegar em 4. E a partir do 4 eu já chego nele também. Como assim? Se eu fizer 2 vezes 2, eu chego em 4. Se eu fizer 4 vezes 1, eu chego em 4. Às vezes você não vai conseguir encontrar um mínimo múltiplo comum assim, facinho. Tá? E aí, pessoal, eu falo para vocês, você não precisa encontrar um mínimo múltiplo comum. Basta você encontrar um múltiplo comum. Não precisa encontrar um mínimo múltiplo comum. Olha só, se eu fizer isso aqui, ó, encontrando pelo múltiplo comum, tá? Eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer sem ser pelo mínimo, né? Fazer no múltiplo comum, olha só. Vou colocar aqui, ó, o 4 vezes 2, 8. Aí tem aquela, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 dividido por 4 dá 2. Que é esse número aqui. Você não vai fazer depois 2 vezes 3, ó? Você vai fazer, né? Ó, 8 dividido por 4 dá 2, que é esse carinha aqui. Você vai fazer o 2 vezes 3. Ó, então eu multipliquei aqui embaixo, ó. Multipliquei aqui embaixo. Depois eu multipliquei aqui. Por quê? O 8 dividido por 4 deu 2, e 2 vezes 3 deu 6. Beleza. Repete o sinal ali, mais 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 5, 20. Então você vai ter o 26 sobre 8. Professor, mas pode isso? Claro que pode. O lance de você ter aqui, ó, sem ser o mínimo múltiplo comum, é que você vai precisar fazer aqui a simplificação dessa fração muitas vezes. Tá? Às vezes não, às vezes vai. Então você vai começar a trabalhar com números maiores aqui. Esse é o lance. Então se você pegar lá 230 por 410 e aqui outro número aqui, tipo 20 e aqui 13. Né, você vai ter que fazer, o 13 é ímpar, né, então você vai ter que fazer 20 vezes 3, mas você pega lá 20 e 10, por exemplo. Se você pegar o 200, né, aí já começa a ficar um pouco pior, porque 200 vezes alguma coisa, né, se bem que nesse exemplo também, duas vezes alguma coisa, então, mas aqui em cima começa a ficar muito grande, aqui embaixo também fica muito grande, para você começar a simplificar isso aqui, vai dar duas linhas aqui de simplificação, então começa a complicar. E aqui é só você fazer aqui a simplificação por 2, né, pronto. 13 quartos. Olha lá o mínimo múltiplo comum aparecendo aqui. Ao passo que, então, se a gente tivesse feito, né? 3 quartos mais 5 meios, olha só. 3 quartos mais 5 meios. E fizesse aqui pelo mínimo múltiplo comum. Então, 4 aqui é o mínimo múltiplo comum. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. Mais 4 dividido por 2 dá 2, vezes 5 dá 10. Então aqui a gente vai ter direto o 13 sobre 4, sem precisar passar por simplificação. Então reparem que nós temos
né? Os dois formatos aqui, ó, os dois formatos, né, sem ser aqui sendo apenas um múltiplo comum, posso pegar qualquer outro aqui, tá? Mas é mais fácil multiplicar os dois aqui de baixo. E aqui sendo o mínimo um múltiplo comum. Eu recomendo fazer sempre assim, ó. Repare que formou tipo de uma borboletinha, uma ampulhetinha, um peixinho aqui, né? Ó, se a gente continuar fazendo aqui bonitinho, ó, né? Formou uma tipo uma ampulheta, né? Um peixinho, sei lá o que que você vai chamar disso aqui, um carimbo, né? Sei lá, um símbolo aí, né? Então a gente vai ter esse carinha aqui, ó, para ajudar a gente. Numa prova, né, que você precisa ser um pouco mais ágil, assim é bem melhor. Ó. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20. Só toma cuidado com os sinais aqui, tá? A gente vai começar a trabalhar com os sinais agora, olha só. Eu vou usar os mesmos números, tá? Ó. Fica aqui, 3 quartos e 5 meios. Vamos lá. E aqui, ó, 3 quartos e 5 meios. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, menos. Vai ser a mesma coisa, só que agora com menos, né? Olha só. Então, vou colocar aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20. Só repete o sinal aqui do meio. Repare que eu estou começando sempre da direita para a esquerda. Não tem problema se a gente começar da esquerda para a direita, tá? Ó. 4 vezes 2, 8. Eu comecei aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Por quê? Só para ficar aqui, ó, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, tá? Só para isso. Mas se você quiser inverter aqui, eu coloco 4 vezes 5, 20. E 2 vezes 3, 6. O problema é isso aqui, ó. A pessoa vem e coloca o menos aqui na frente. Esse é o lance. Então, eu mostrei ali a técnica, mas agora eu vou mostrar um jeito certo de fazer isso aqui junto com a técnica. Tá? Repete o sinal ali do meio, tal. Não é bem assim. Tá? Se você fizer, ó, 2 vezes 3, 6 menos o que está lá, então, ó, o primeiro, o sinal, o segundo. Aqui está o sinal, o segundo, o sinal e o primeiro. Beleza? Então a gente tem que tomar esse cuidado. O sinal do 6 aqui, ó, é positivo. Por quê? Ó, tá o mais 3 aqui e o mais 2 aqui. Certo? Ó. O sinal do 5 aqui, ó, é negativo. Tá? Então, ó, 4 vezes menos 5. Então, menos 20. Tá? Então, você tem 6 menos 20, 6 menos 20. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Menos 3 quartos, menos 5 meios. Beleza, a gente vai ter isso aqui. Mesma coisa, tá? 4 vezes 2, 8. Coloca lá o 8. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 5 vezes 4, menos 20. E aí a gente tem, né, o menos 26 sobre 8. E aí, simplificando, né, você tem o menos 13 sobre 4. Tá certo? Vou colocar o sinal de igual aqui. Então, esse é o cuidado. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que esse sinal aqui não é só do 3, é do 4 também. Exato, mas quando você vai fazer a conta, você escolhe um número que você quer colocar esse sinal. Tá? Vou até refazer aqui, ó. Agora, colocando o sinal na parte de baixo. Ó, vou escolher o menos para o 4 agora. Menos 4 vezes menos 2, tá? Vou colocar de baixo. Ó. Menos 4 vezes menos 2. Dá 8. Menos com menos, né? Escolhi aqui, ó. Menos com menos. Já coloquei aqui de baixo, né? Menos 4 vezes 5. Ó, o menos está no 4 agora. Menos 4 vezes 5. Né? Agora eu estou olhando aqui o segundo, ó, dá menos 20. Menos 2 vezes 3. Ó, menos 2 vezes 3. O menos aqui é do 4, lembra? Ó? Então, menos 2 vezes 3. Dá menos 6. Menos 6 menos 20. Menos 26 sobre 8, que é igual a menos 13 sobre 4. Tá? Então, olha só. Visualmente, pessoal, é mais fácil, tá? Você fazer o sinal na parte de cima. Que começa a bugar a mente aqui, né? Começa a ficar um pouco mais
mais chatinho de fazer. Então, faz o menos na parte de cima. É a minha dica aí para vocês, tá? Você pode escolher tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Porém, se você escolher na parte de baixo, vai na parte de baixo até o final. Se você escolher na parte de cima, vai na parte de cima até o final. Quando a gente vai fazer a multiplicação, no caso aqui, vai ser, né, normal como a gente está aqui, ó, 3 quartos vezes 5 meios. A multiplicação, sim, você faz, né? Multiplicação de cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Beleza. Tranquilo, nada muda. Segue o baile. Na divisão, a multiplicação, portanto, é só isso aqui, tá? Tá multiplicando a fração. Você vai lá e multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo, tá tudo certo. Claro, prestando atenção nos sinais, né? No caso, você vai ter aqui, ó. Por exemplo, menos 3 quartos vezes 5 meios. Menos 3, ó, então vou pegar o de cima, multiplicando de cima. E o de baixo, multiplicando de baixo. Menos 3 vezes 5, menos 15. E 4 vezes 2, 8. Fechou. Depois aqui, ó, menos 3 quintos, de novo, menos 3 quartos, aliás, né? Menos 3 quartos aqui, vezes menos 5 meios aqui. Ó, é vezes, né? Então, menos vezes menos dá mais. Já pode colocar aqui direto, ó. Mais. E aí, depois que você já colocou os mais aqui, ó, né? Você já combinou, né? Já deu mais. Deixa aqui sinal de mais, porque aí é só fazer a conta, né? 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Bem tranquilo, bem facinho de fazer, sossegado, sem crise. O que muitas vezes acontece é no caso da divisão, tá? Você tem lá 3 quartos. Às vezes vai aparecer assim, ó, 3 quartos dividido por 5 meios. Às vezes vai aparecer assim, 3 quartos dividido por 5 meios. Beleza? Os dois jeitos a gente vai resolver da mesma forma. Da mesma forma, olha só. Apareceu divisão entre duas frações, pessoal, você vai fixar a primeira. Tem um pessoal aqui que faz meios e extremos. Eu particularmente não gosto de fazer meios e extremos, mas a gente vai fazer aqui para você identificar. Ó, você vai então, no primeiro modelo aqui, você vai fixar a primeira. O que é fixar? Deixa ela quieta, não vai mudar nada. 3 quartos. E você vai multiplicar. Agora, então, você vai inverter a operação. Ó. Quando você inverte a operação, você inverte também a fração. Fica aqui 2 quintos. Então, você tem 3 quartos dividido por 5 meios. É a mesma coisa que 3 quartos vezes 2 quintos, multiplicado por 2 quintos. E aí, a gente já viu que na multiplicação, de cima com de cima, de baixo com de baixo, então 6 sobre 20. Você vai fazer a simplificação aqui sempre que é possível, 3 décimos. Beleza? Então, aqui nada muda, tudo certo, tudo na ordem. Aqui, mesma coisa, tá? Você vai manter na de cima, 3 quartos, e vai multiplicar pelo inverso da segunda, que é 2 quintos. Ó. Tá? Você vai manter essa aqui de cima, você vai fixar a de cima, e vai inverter a de baixo. Então, sempre quem está embaixo aqui, ela está invertida. Mesma coisa, né? 6 sobre 20, que é igual a 3 sobre 10, fazendo aqui a simplificação. Fechou? O que é aquele lance dos meios e extremos? É justamente quando a gente tem... Você até pode fazer ali em cima também, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. O que é os meios e extremos, tá? No caso dali de cima, né, dessa primeira aqui, 3 quartos dividido por 5 meios, você vai fazer a multiplicação cruzada. Tá, ó, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4. Aqui, né? 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20, ó. Tem lá 3 décimos do mesmo jeito, né? Beleza? Simplifica aqui. Fechou? Então, aqui é só se multiplicar cruzado. Não gosto disso aqui, porque existe outra ocasião que a gente multiplica cruzado também. Mas aí vai de cada um. Tá? Então, aí é você que vai escolher. Tá? Eu prefiro manter a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É mais seguro, é sossegado de fazer, você não tem que ficar pensando muito. É mais ágil, mais rápido. Agora aqui, ó, 3 quartos, 5 meios. O pessoal gosta de fazer meios por extremos, olha só.
Quando a gente fala assim, meios por extremos, ó, quando a gente faz assim, ó, 5 vezes 4, 20, dá a impressão de que o 20 vem por cima, né? E 3 vezes 2, aqui 6, ó, ele vem por baixo. Não é, você vai inverter a fração. Então, meios e extremos, pessoal, o jeito de você falar, na verdade, seria extremos e meios. Então, só, quem está em cima multiplica quem está embaixo. Então, 3 vezes 2, 6. Só que quem está em cima é que manda, né? Então, vem o 6 aqui em cima. 6 sobre. E aqui embaixo, 4 vezes 5, ó, ele está embaixo. Então, vai aqui embaixo também, 20. Tá? Então, mesma coisa, 3 sobre 10. Então você pode multiplicar meios e extremos. A vantagem desse método aqui é que você não precisa reescrever, né? Ó, aqui a gente tem que reescrever, ó, 3 vezes 4 vezes 2 quintos. Agora aqui você já faz diretão, né? Só tem que tomar esse cuidado de ser, ó, o de cima, eu vou multiplicar com ó, os extremos, né? Extremos e meios, ó. Extremos, barriguinha, barrigão, né? Ó, barrigão, barriguinha. Quem está multiplicando da parte de cima, o resultado vai vir na parte de cima. Quem está multiplicando aqui da parte de baixo, o resultado vai vir na parte de baixo. Você pode fazer dessa maneira. Minha recomendação é fazer desse formato aqui. Essa é a minha recomendação. Agora, se você não quer seguir a recomendação e fazer assim, tudo bem, a amizade é a mesma. Volte sempre ao bom de física. A gente vai estar sempre por aqui dando mais dicas como essa. Beleza? Ó, 3 quartos ao quadrado, né? Isso aqui é tranquilo, né? O ao quadrado vai cair tanto pro 3 quanto pro 4. Então isso aqui fica... Opa, 6 não, né? Olha só, a caquinha. 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Tá? O 2 acaba caindo para os dois aqui. Né? Então fica aqui 3 vezes 3, 9. Sobre 16 aqui, 4 vezes 4. Tá bom? E aí você faz a simplificação, se for pertinente. Nesse caso aqui, deixa 9 sobre 16 mesmo. Pessoal, agora sim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Deixa nos comentários o que você quer ver nas próximas aulas. Valeu, gente. Um grande abraço, tudo de bom para vocês.